Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou mais uma vez vestida pela Lani Dor e foram peças escolhidas pela Sofia Fonseca do Healthy Project, como vocês já bem sabem, por isso quero só deixar, como sempre, o meu agradecimento especial às duas. E sem mais demoras, vamos passar para a minha convidada, a Regina Lima, que tem uma história super interessante, tem um projeto muito bom e, portanto, eu queria realmente trazê-la cá para nos falar sobre como é que começou este projeto, como é que começou a NutriMe e, no fundo, para vocês perceberem que há alternativas quando queremos comer bem, de forma equilibrada e não queremos ser nós a cozinhá-las. E é isso mesmo que a Regina nos vai explicar. E obrigada por teres vindo cá, Regina. Olá, Mafalda. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar cá contigo. Para mim é sempre muito bom perceber que há uma abertura por parte das nutricionistas e da área da nutrição para nos complementarmos aqui. Portanto, agradeço muito o convite e estou muito feliz por estar cá hoje contigo. Claro que sim. Olha, e como é que começou este teu interesse, esta tua paixão? Olha, começou muito como acho que acontece com a grande maioria das mulheres ou das jovens adolescentes, que foi um bocadinho o meu caso, que é, fui viver para fora de casa dos meus pais, portanto eu sou natural de Guimarães, bem do norte, e depois quando fui estudar, nada tem a ver com a área, fui estudar economia para o Porto, fui viver sozinha e nessa transição eu não sabia cozinhar, tinha a facilidade de comer bem em casa dos meus pais, sempre comi comida saudável, sempre comia sopa antes da refeição, mas depois quando me vi sozinha no Porto, a facilidade em comeres comida fast food e a pouca paciência para cozinhar, aliado, sei lá, a não me preocupar com isso, fez com que eu muito rapidamente tivesse ganho muito peso e o facto de eu também não ser muito alta fez com que de um momento para o outro eu tivesse mais 10 ou 12 quilos. Portanto, estamos a falar de pesar 50 quilos para pesar 60 ou 62 e na altura, pronto, foi... Esteticamente não gostava do meu corpo, demorou algum tempo a perceber isto e também a aceitar, foi difícil porque custa-nos sempre. Aliás, a minha mãe costuma contar que eu tenho uma personalidade muito vincada e muito forte e ela queria, de forma, sem me magoar, dizer-me que eu estava a ficar gordinha para eu ter atenção e mesmo ela própria não sabia muito bem como gerir este tema comigo. Pronto, mas no fundo foi... Eu comecei a viver sozinha, comecei a engordar, entretanto fui de Erasmus para a Itália, portanto fui para o pior país, melhor e pior, portanto come-se muito bem, mas come-se muito e come-se muitos hidratos, muita massa, muita pizza, portanto bebia álcool, como qualquer jovem na faculdade, saía à noite, portanto comecei a ganhar muito peso e quando vim para Portugal novamente, isto já em 2012, percebi que não estava feliz, já não era feliz no meu corpo, já não me sentia bem, não tinha autoestima e foi aí que começou, a mudança começou aí, ainda antes de imaginar que ia lançar a Nutri, a mudança começou aí com pequenas alterações, sei lá, tirar álcool, tirar fritos, tirar fast food, começou assim, mas depois, como eu tenho muita necessidade de comunicar e adoro falar com pessoas, até depois tirei o curso de marketing a seguir, comecei a querer passar às minhas amigas aquilo que eu sentia, porque não só eu via que estava a ficar mais magra, era um facto, mas o meu cabelo ganhou outra cor, outra luz, outro brilho, crescia muito mais rápido, bem como as minhas unhas e a minha pele. Eu própria tinha outra energia, outra disposição, portanto comecei a perceber que a alimentação era muito mais do que só um corpo magro ou bonito. Pronto, e foi desta forma, foi com esta mudança. E depois o facto de estudar marketing ajudou muito, tive o meu namorado a chatear muito a cabeça, porque eu queria tanto passar isto às minhas amigas que basicamente eu criava grupos, sei lá, no Facebook, na altura usávamos o Facebook, para lhes dizer, olhem meninas, vocês têm mesmo que beber este sumo, vocês têm mesmo que trocar o arroz normal por arroz integral, para perceberem como é que funciona muito melhor o vosso intestino, pronto, todas essas coisas. Eu queria tanto passar isto aos outros e às pessoas à minha volta, que foi quando o Gonçalo me perguntou, então porquê que não crias um site, um blog? E aquilo na altura pareceu-me tudo muito estranho, porque nunca foi sequer um objetivo
ou alguma coisa que eu imaginasse e pronto. E depois em 2016, em abril de 2016, foi quando lancei oficialmente o projeto. E na altura o teu intuito já era sair da tua área profissional, ou seja, tornar isto depois uma coisa cada vez mais Acho que profissionalizada, não. não? Acho que estava totalmente fora da minha visão. Eu tinha um bom emprego, um emprego seguro, trabalhava na minha área, portanto também não me podia queixar. Eu tirei a licenciatura em Economia, um mestrado em Marketing, comecei logo a trabalhar em Marketing. E durante estes anos todos sempre trabalhei na área e não é que não gostasse, gostava muito. Mas nunca me passou pela cabeça que a Nutri ia ser o meu trabalho a tempo inteiro como é hoje em dia. Na altura era mesmo um hobby, e eu queria passar às pessoas aquilo que estava a acontecer comigo porque eu achava aquilo extraordinário. Então eu só queria passar a mensagem. Pronto, depois, meio ano depois, foi muito rápido, surgiu a oportunidade de fazer um workshop e eu comecei com os workshops ao fim de semana e tive muita adesão. E depois foi que eu comecei a perceber isto até, afinal até está a começar a pegar, longe de mim imaginar que eu ia fazer isto, pronto, e um ano depois já estava, durante a semana tinha o meu trabalho das 9 às 6, e ao fim de semana, sábados e domingos, workshops, pronto, e foi assim para aí durante 2 anos, ou 3, e aí eu comecei a perceber, eu estou a dedicar muito tempo a isto é o que me faz feliz e é o que me deixa realizado ao final do dia. Portanto, talvez esteja a chegar aqui uma altura em que faça sentido pegar nisto e deixar o resto. Mas deixar o resto é difícil também. É muito difícil dar esse salto. Muito. Aí depois tenho os meus pais que me apoiam incondicionalmente, mas que vêm de uma geração em que um emprego bom é um emprego certo, numa empresa grande, com uma estrutura grande, portanto, o que eles me diziam, eu trabalhava no Hospital da Perlada, portanto, não deixava de estar ligada à área da saúde, mas era responsável de comunicação e marketing e gostava muito do meu trabalho e estive lá durante 2 anos, mas quando disse ao meu pai, olha, estou a pensar deixar isto em prol de outra coisa que eu ainda não sei bem o que é, mas vai ser alguma coisa. Foi complicado, mas eu tinha a certeza que tinha que arriscar. E foi o que eu sempre disse, a arriscar é agora, que não tenho filhos, não tenho tantas responsabilidades. Pronto, e as coisas surgiram naturalmente e já estou há 1 ano e meio só com a Nutri e é um só que me deixa muito feliz e sinto que agora trabalho mais, sabes? Até sou capaz de trabalhar mais horas, mas também tenho outra liberdade de horários e faço o que é meu. E era o que eu dizia ao Gonçalo muitas vezes. Eu sinto que a minha energia é gasta todos os dias, eu tenho 10 horas do meu dia que trabalho em alguma coisa que não é minha, quando podia estar a fazer alguma coisa que é meu, porque tenho esta vontade e já sei exatamente o que é que quero. Pronto, e felizmente as coisas estão a correr muito bem. Sim, e como é que começou esta questão das refeições? Tu na altura fazias para a tua família, para os amigos, para eles experimentarem ou não? Olha, isto foi o Covid, eu tenho que agradecer ao Covid, sou daquelas pessoas que agradece, porque foi o Covid que me fez trazer as refeições, porque o que aconteceu foi, em outubro de 2019 eu despedi-me, foi quando eu decidi mesmo, a partir de agora eu vou me dedicar a 100% a isto. E na altura eu comecei, o projeto começou com um conceito diferente, eu tinha snacks, panquecas, batidos, smoothies, pudins de chia, por aí em diante. Eu tinha algumas empresas no Grande Porto onde vendia pequenos snacks para os colaboradores, ou seja, eram empresas que só tinham que ela vendia a machine com as coisas não tão saudáveis e eles tinham a necessidade de tirar coisas frescas e saudáveis e eu defendo muito a minha comida como uma comida que dá energia, ajuda-te na concentração, porque é aquilo que eu sinto também para mim. Claro. Então começou assim, eu despedi-me em outubro e em novembro comecei em 4 grandes empresas, com 2 colegas, tinha 2 colaboradoras comigo e portanto funcionava só assim, só com snacks. E na altura tinha uma cozinha, um espaço arrendado só durante a tarde, que era a altura que desenvolvia as receitas, etc. Depois aquilo começou a correr bem e em fevereiro, mais ou menos de 2020, do famoso ano 2020, comecei a ver espaços, porque comecei a pensar, o valor que eu pagava naquela renda era exatamente o valor que eu poderia pagar num espaço que era meu, para eu ter a oportunidade de fazer workshops e outro tipo de projetos que também tinha em mente. E então, no dia 7 de março de 2020, eu arranjei um espaço, fiz um contrato e, portanto, a partir dali ia começar um novo projeto da Nutri. Mas ia manter as empresas, era o meu objetivo. Pronto, entretanto, com a pandemia, no dia 9 portanto, 2 dias depois, o meu namorado ligou-me que teve um caso positivo na empresa, foi quando eu percebi, ok, isto está a chegar, e está a chegar a sério, portanto, nós confinamos.
Comecei a perceber que íamos todos confinar e na altura fiquei preocupada porque tinha uma renda de um espaço para pagar, as empresas, os colaboradores foram todos para teletrabalho, portanto eu própria também não tinha aquilo que eu tinha, aquele serviço, que foi o serviço pelo qual eu me despedi, deixou de existir. Mas por outro lado foi bom porque também me deu algum tempo para parar e para pensar por onde é que eu queria ir, que caminho é que eu queria seguir e o que é que eu ia fazer. Pronto, e então a 15 de junho de 2020 foi quando lancei os almoços, portanto fez agora um ano, e está a correr muito bem. Inicialmente eu sempre tive este gosto de cozinhar para os outros. Aliás, eu vou de férias com amigas ou vou de fim de semana com amigas e sou sempre eu que cozinho, sou sempre eu que faço as coisas, portanto eu sempre tive esta vontade. E depois tinha muitas seguidoras minhas que já iam aos workshops e que já consumiam Nutri, que me pediam porque é que eu não lançava um serviço de refeições. Pronto, e então foi assim, lancei os almoços, neste momento só trabalho com almoços, de segunda a sexta-feira, e está a correr muito bem. Oi, tu fazes entrega em que zonas? Para quem nos está a ouvir? Então, nós de segunda a sexta trabalhamos Porto, Maia e Gaia e Matosinhos, portanto toda ali aquela zona do Grande Porto e arredores, e depois temos alguns dias específicos que vamos a outras cidades do Norte. Lá está, isto ainda está muito no início, portanto ainda estou a adaptar-me, mas às terças vamos a Vila do Conde, às quartas a Famalicão, quintas-feiras em Guimarães e sextas-feiras em Braga. Depois, para além destas cidades, garantimos então as outras todas, e é de segunda a sexta, sendo que é importante também explicar que o nosso conceito são refeições diárias frescas e não aquele conceito de comida congelada que te vou entregar para a semana toda. Não quer dizer que no futuro não possa vir a ter isso, mas neste momento as comidas são feitas de manhã, saem todas frescas, são entregues ainda quentes. Portanto, neste momento é este o conceito. Temos um menu com 4 elementos: a sopa, o sumo, o prato e a sobremesa, que depois as pessoas podem escolher ou com os 4 elementos ou um menu mais reduzido. E fazes também depois, continuas com o serviço de entregar os snacks nas empresas, isso entretanto retomaste? Ainda não, olha, íamos retomar, mas voltamos portanto, em 2021 voltamos atrás, portanto, eu própria também ainda não me sinto muito confortável em voltar a esse conceito, porque as empresas ainda estão muito em teletrabalho, pelo menos a Norte, isto ainda acontece muito, em Lisboa também imagino que sim, então para já estamos assim, até porque também não me quero pôr numa situação muito exposta, porque se tenho o azar de apanhar Covid, depois para tudo e, portanto, neste momento estamos desta forma. O que não quer dizer que imagina que tem alguém que me diz... Nós vendemos também pequenos almoços, segunda a sexta-feira. Os pequenos almoços têm um sumo, um smoothie ou umas papas e umas panquecas ou um crepe. Portanto, se as pessoas quiserem encomendar, há sempre formas de encomendar. Não estamos com um espaço, uma mesa nossa com comida exposta. Isso deixou de existir, mas temos sempre a oportunidade, se as pessoas quiserem encomendar snacks e mesmo sobremesas, bolos de aniversário, mousse, etc. Nós vendemos tudo por encomenda, nós entregamos, sim. Pois, então ainda tens muita margem de manobra ainda assim. Sim, felizmente lá está. E acho que o Covid trouxe coisas más e coisas boas. A mim deu-me tempo para pensar e para reestruturar-me. Mas, por exemplo, noto muito que muita gente se começou a preocupar mais com ter um sistema imunitário mais forte, começaram a ficar com mais medo de doenças e, portanto, também se preocuparam mais em alimentar-se bem. Então, houve aqui uma procura grande e tenho clientes fixos que compram todas as semanas, no mesmo dia, que eu já sei que é certinho. E depois também tive outra coisa, que é muita gente em casa com filhos, deixou de ter tempo ou disponibilidade muitas vezes psicológica para estar a fazer as refeições e também é uma forma de continuarem a alimentar-se bem. E tenho muito mães, mamás recentes que têm que cuidar do bebê e portanto não têm disponibilidade para cozinhar, mas precisam de comer bem para ter energia, então também tenho muitas mamás a consumir Nutri. Sim, isso por acaso no outro dia nós estivemos a gravar um episódio com a Marta sobre o pós-parto e ela também falava muito disso, que há ali uma fase nas recém-mamãs que precisam de ter tudo muito orientado, muito oleado, portanto, ou se prepararam e se organizaram, ou então este género de serviços são espetaculares porque permitem ter uma refeição completa e equilibrada sem de repente a pessoa ter que estar a preocupar-se com N coisas ao mesmo tempo, não é? O bebê e mais não sei quantas coisas. E tu transportas esse cuidado nos ingredientes para as vossas refeições, ou seja, tens assim ingredientes que não entram, ingredientes preferenciais, conta-me lá. Sim, olha, eu normalmente o que eu costumo dizer aliás, isto de agora ter um projeto de alimentação tem-me dado
tenho andado a pensar muito, porque sabes que eu agora sempre que vou a um restaurante questiono o que é que estou a comer. Porque sinto cada vez mais que só confio naquilo que eu como, sabes? E naquilo que eu cozinho. E, portanto, aquilo que eu vendo na Nutri é aquilo que eu como. Isso eu digo sempre às pessoas. Normalmente, a refeição que eu vou vender vai ser também o meu almoço. Há algumas coisas que não entram. Por exemplo, carne. Eu não cozinho carne. É uma opção minha. Eu não consumo carne. Portanto, não me fez sentido ter carne. Mas peixe, por exemplo, que é uma coisa que eu ainda consumo, eu tenho. Temos sempre o cuidado de ter pelo menos uma vez por semana uma refeição com proteína animal. Normalmente com o peixe. E depois as outras são vegetarianas ou veganas. Não entram fritos de todo, já nem sei o que é fazer fritos. Não utilizo nada de óleos, portanto, a nível de gorduras, utilizamos azeite extra virgem ou óleo de coco extra virgem, mas maioritariamente o azeite. Depois, tudo o que é a nível de, por exemplo, arroz é integral, as massas são integrais ou mesmo massas de leguminosas. Utilizamos mesmo muito leguminosas, feijão, grão, lentilhas, e são todas demolhadas com alga kombu, primeiro demolhadas, depois cozidas, portanto não utilizo nada que já esteja enlatado ou embalado, é tudo fresco, mas acima de tudo o que nós vendemos e o que nós confeccionamos na Nutri é verduras e legumes e fruta. Portanto, eu recebo cabazes frescos, aquilo que nós utilizamos é maioritariamente biológico, e eu nem gosto de dizer que é 100% biológico, porque às vezes há algum ingrediente que eu preciso utilizar e que não há biológico. Também privilegiamos produtos da época, portanto trabalhamos muito com a fruta da época, com os legumes da época, e depois assim no geral evitamos ao máximo ingredientes com glúten, ainda que não gosto de dizer que a comida é apta para celíacos, porque por contaminação pode existir aqui alguma coisa, mas não utilizamos nada com glúten. Lactose também há uma outra refeição que tem, mas também normalmente não, e o trigo também não entra nas nossas comidas. Portanto, a sopa também temos sempre atenção, nunca leva batata, no limite temos a nossa sopa com batata doce. Temos sempre atenção ao facto de, quando a comida é vegetariana ou vegana, ter um bom porte de proteína. Portanto, juntamos sempre a leguminosa com o hidrato de carbono, o arroz integral com o grão, ou por aí em diante. Portanto, tentamos que seja sempre equilibrado, que tenha energia, e não é de todo aquela comida, porque eu acho que tem muita gente que me diz assim, mas eu não vou comer isso e não vou ficar com fome. Não, de todo. É o que eu costumo dizer, é comida que sacia, o Gonçalo come exatamente a mesma comida que eu e gosta muito. Portanto, eu acho que é uma questão das pessoas experimentarem. E acho que antigamente as pessoas pensavam muito que comer saudável era comer aquela salada básica de alface e tomate, e é muito mais do que isso. Eu adoro as nossas bowls, por exemplo, que temos quinoa, alface, rúcula, até costumamos pôr frutos secos, algumas sementes. Portanto, é só dar asas à imaginação, e eu acho que comer saudável pode ser muito prazeroso. Sim, eu acho que há muito esse conceito do saudável ser mais sem sabor, porque primeiro porque na alimentação tradicionalmente portuguesa os nossos pratos ou são muito puxados, e a parte dos legumes é assim os cozidos, que é quase no fundo para desenjoar, não é? Alface, de tomate e pouco mais. Ou então os legumes cozidos, e portanto nós não temos uma grande tradição de cozinhar legumes. E isto eu digo sempre muito nas consultas, que nós temos que nos desafiar a aprender a cozinhar os legumes de uma forma diferente, porque no fundo nós vimos de uma cultura onde nunca fomos muito habituados a isso. Portanto, ou são exceções, né, em casas, em famílias que as pessoas gostam muito e têm aquela criatividade, ou então nós próprios temos que puxar por isso e provar muito, não é? Para tirar esses mitos. Sim, sabes que, por exemplo, eu costumo dizer, e digo isto muitas vezes às minhas amigas, eu odeio legumes cozidos. Tipo, só o legume cozido, uma cenoura cozida, um brócolis cozido, aquilo a mim não me diz nada. E é o que eu costumo dizer, normalmente quando eu falo com alguém, como é que tu não gostas de brócolis ou não gostas de alguma coisa? Dizem-me logo que não. E o que eu costumo dizer é, depende muito da forma, e aqui para mim é um segredo, como confeccionamos as coisas. Se eu fizer uns brócolis salteados com azeite e alho, crocantes, eu tenho a certeza que a pessoa que comeu o brócolis cozido e que não achou piada porque aquilo estava cozido, mole, sem textura nenhuma, vai ter uma experiência totalmente diferente. Portanto, eu acho que tem muito a ver com a forma como nós confeccionamos as coisas. E depois lá está, a nossa comida é uma comida muito rica, mas é muito calórica, muito pesada, e depois é o que eu costumo dizer, quando tu comes e ficas com aquela sensação de inchaço e de preguiça pós-refeição, é porque tu comeste mais do que aquilo que era suposto. Porque aquilo que eu
eu sinto quando como uma refeição da Nutri, uma refeição com uma sopa e um prato, eu acabo bem, satisfeita, mas com energia para ir trabalhar a seguir, e não com aquela moleza de me querer sentar no sofá e não fazer mais nada. Pronto, mas lá está, eu acho que tem muito a ver, primeiro com a forma como tu confeccionas e depois com as combinações que tu fazes, porque o facto de tu combinares determinados ingredientes, por exemplo, as tâmaras, é uma coisa que há muita gente que me diz, eu não gosto de comer a tâmara, aquilo é muito doce e não gosto da textura. Mas, por exemplo, se às vezes cortares uma tâmara muito pequenina e puseres numa salada com muita coisa, aquela tâmara ali pequenina vai-te dar um sabor tão diferente à salada que depois tu já vais gostar de tâmara, é o que eu costumo dizer. Como as trufas, eu adoro fazer trufas energéticas e é aquele snack que anda comigo para todo lado. E atenção que as tâmaras são bastante calóricas, mas eu como, mas é o que eu costumo dizer, é com peso e medida, não vou comer tâmaras à noite antes de me ir deitar, mas por exemplo, a meio da manhã, se vou ter um dia ativo, porque é que não posso comer uma ou duas trufas energéticas? E se lhes puser ali amêndoa ou cacau, até fica ali com um docinho que quase que me parece um chocolate, sem açúcar, com açúcar natural da tâmara e que me vai dar energia e saciedade durante algum tempo. Portanto, eu acho que tem mesmo a ver com a forma como nós confeccionamos e como nós trabalhamos os ingredientes. Sim, e trabalhar muito os ingredientes, como dizias, se calhar eu não gosto muito da tâmara sozinha, mas numa bolinha energética não quer dizer que não vá gostar, exatamente, não é? exatamente. Aprender a confeccionar de formas diferentes. Por exemplo, eu tenho um amigo que não gosta de cogumelos e eu sou a maior fã de cogumelos como é que eu arranjei uma forma de ele comer cogumelos? Por exemplo, um creme de cogumelos. Ele nem sabia que aquilo era cogumelos, eu só lhe disse no fim, mas se for um creme em que tenhas ali, se puseres lima, ali alguns ingredientes que depois o sabor desses ingredientes vai ser predominante, a pessoa come e nem sabe o que é que está a comer. Muitas vezes acontece isso com o meu pai, que é mentalidade mais fechada e gosta muito. Nós lá no norte comemos muito e muito bem. Muito bem. Sim, o cabrito, a vitela, os rojões, aquela comida pesada que o meu pai adora e que diz que não vai deixar de comer e está tudo certo, eu respeito, mas muitas vezes ele também come a minha comida e eu normalmente só lhe digo no fim o que é que ele comeu. E ele diz-me sempre a mesma coisa, que é, filha, isto afinal até é bom. Meu pai, claro que é bom. Só que é aquela coisa, normalmente o meu pai e outras gerações estão habituados a ver o naco de carne e se não tiver ali a carne ou qualquer coisa já consideram o arroz, que não é a mesma coisa. Mas depois, por exemplo, os meus pais adoram a minha lasanha vegetariana e o molho é um molho bechamel, que não é bechamel, que é feito com couve-flor, cúrcuma e bebida de amêndoa. Se eu lhes disser isto, eles vão dizer, o quê? Não quero, mas se provarem, depois até comem e até repetem. Portanto, lá está, tem mesmo a ver com a forma como nós trabalhamos os ingredientes. Eu acho que um truque muito bom é esse, é não dizer logo à partida. Sem dúvida, sim. Porque há muito preconceito associado aos Olha, alimentos. funciona super bem com massa à bolonhesa, que eu não como carne, os meus amigos sabem que eu não como carne, e vão lá à casa e eu faço uma massa à bolonhesa com soja ou com cogumelos, o que for. Eles comem, acham que é frango e só no fim é que eu lhes digo, olha, comeste soja. E eles, o quê? Mas eu não gosto disso. Eu, afinal gostas, até comeste. Lá está, porque nós comemos muito com os olhos, isso sem dúvida, e isso é uma coisa que eu acho que a comida saudável tem essa vantagem, é a cor. Eu gosto muito de pratos coloridos e acho que quanto mais cor, mais saúde. E normalmente eu gosto de preparar coisas bonitas e as pessoas comem, mas só no fim é que sabem. Ainda que, por exemplo, os pequenos almoços é uma coisa que toda a gente gosta dos pequenos almoços saudáveis. As panquecas, os crepes, já acham piada. Sendo que também aí temos que ter cuidado, porque muitas vezes quando vamos comer umas panquecas, se depois estão carregadíssimas de manteiga de amendoim ou de manteiga de amêndoa, xaropes ou mel, também depois estamos aqui, não é tão saudável assim. Portanto, às vezes também temos de ter cuidado com o que é realmente saudável ou não. Porque, como também agora pegou um bocadinho moda, de um momento para o outro já temos tantos cafés a vender panquecas, tantos sítios a venderem-se como saudáveis e depois temos de ter cuidado, não é? Porque se a panqueca for feita de farinha de trigo, é a mesma coisa que irmos comer um pão à padaria, portanto termos aqui cuidado. Mas sim. E nisso das panquecas eu acho que há muito esse engano, não é? Porque há muitos cafés com conceitos giros, diferentes, que já têm assim comida muito colorida, mas que depois, no fundo, o prato não é propriamente saudável, né? Tens algumas coisas saudáveis e outras que nem por isso. E nas panquecas eu vejo isso muito porque eu enjoo-me imenso quase todas as panquecas. Porque são muito doces, normalmente têm açúcar. Aqueles cremes todos por cima. Sim, eu nem gosto. Para mim umas panquecas umas panquecas com farinha ou de aveia ou de amêndoa. Até gosto de colocar banana na própria massa, porque eu adoro banana e fica super fofo. Um ovo, depois por cima metes uma canela, uns frutos vermelhos e está ótimo. Mas se fores a um café não, é o xarope, é a manteiga, muitas vezes a Nutella da vida e essas coisas todas. Portanto,
o que era saudável. Às vezes é melhor ir comer um pãozinho com queijo e manter o pãozinho com queijo do que alterar para as panquecas. Lá está, as pessoas têm que ver exatamente aquilo que comem e depois há outra coisa, que é, eu tento passar nas redes sociais a minha rotina e aquilo que eu faço e que funciona comigo. Tu partilhas muito os teus treinos. Sim, eu normalmente treino sempre de manhã, adoro, aliás, é a minha terapia, e na altura quando, neste processo de mudança e de perda de peso, o exercício físico para mim foi fundamental, eu adoro fazer desporto, faz bem ao corpo e à mente. E depois, mas as pessoas acham muito que aquilo que eu faço que deveria ser igual para elas também, sabes? E às vezes é por isso que as redes sociais têm tanto de bom como às vezes de assustador, que é o que eu costumo dizer, aquilo que eu como e aquilo que funciona para mim não quer dizer que funcione para ti, não é? Claro. Ou para o vizinho do lado. Mas o que eu costumo dizer é, se tu fizeres em casa e se tu percebes aquilo que o teu corpo aceita, depois é muito mais fácil. Por exemplo, eu gosto muito de comer panquecas ao pequeno almoço e quase todos os dias como panquecas ou crepe ou um smoothie, porque gosto e porque me faz bem e porque eu valorizo muito o pequeno almoço, e para mim é aquela refeição que eu gosto de estar sentada a comer e a desfrutar. Mas é o que eu digo a outras pessoas, provavelmente para ti pode não funcionar, por exemplo, de manhã comeres fruta, não gostas, não te faz bem, uns ovos mexidos pode funcionar melhor, ou até um pão simples com um pão escuro com queijo, não sei, mas o que eu costumo dizer é, nunca podemos olhar para aquilo que eu faço e replicar igual, porque primeiro os meus hábitos, por exemplo, eu passo o dia todo de pé, eu mudei, o meu emprego fez-me mudar completamente essa rotina. Eu trabalhava em frente a um computador 8 horas, e agora trabalho numa cozinha 8, 10 horas, se for preciso, de pé, portanto é totalmente diferente. E eu precisei de alterar algumas coisas que têm a ver com a minha rotina, e o que eu costumo dizer às pessoas é que depois elas também têm que perceber, consoante os seus hábitos, o que é que faz mais sentido. Eu dou algumas dicas, mas depois cada caso é um caso e cada corpo é um corpo. Claro. E tu tens assim algum tipo de cliente clássico da Nutri que vejas, ou são pessoas de variadíssimos hábitos alimentares diferentes? Notas que tens mais vegetarianos pela tendência de cozinha? Olha, eu não tenho muitos vegetarianos, mas é engraçado, o que eu sinto é, eu tenho muitas pessoas que comem carne e peixe, mas que se redescobriram e que perceberam que com a comida da Nutri podem comer vegetariano de forma muito saudável. Por exemplo, ainda a semana passada recebi uma mensagem de uma cliente minha recente, uma cliente que me descobriu há pouco tempo, há 2 meses, que é a Carla, e ela mandou uma mensagem a dizer: Regina, diz-me como é que tu cozinhas, o que é que tu colocas, que gordura é que tu utilizas, porque eu não consigo sentir a mesma coisa quando faço a minha comida e a tua comida. Tu pões mesmo gordura, tu pões alguma coisa? E eu na altura disse: olha, eu coloco sempre azeite extra virgem, e faz diferença. E é possível que seja um bocadinho por aí. Depois também lhe expliquei, eu não utilizo nem a massa normal, nem o arroz normal, não utilizo, por exemplo, o grão de bico já cozido, portanto é nestas coisas que tu podes notar as alterações. Pronto, e por exemplo, esta é uma cliente que come carne e come peixe, mas que se comer vegetariano ou vegano da Nutri não passa mal com isso. Portanto, tenho algumas pessoas que são mais restritas na alimentação e que já são muito certinhas e que não querem comer glúten, que não querem comer carne, não querem comer peixe, e então, pronto, já sabem aquilo que estão a comer, mas tenho outras que comem de tudo, até são capazes de ontem jantar um cabrito, mas hoje vão comer uns falafels. Portanto, é engraçado, tenho todo o tipo de público. Tenho muita gente da área da saúde, o que é engraçado, muitas enfermeiras. Acho que também o facto... tenho muitas enfermeiras, isso é giro. Acompanho imensas. E sabes que eu acho que é o facto de trabalharem por turnos e tudo, não é fácil gerir uma rotina em que hoje entras às 8 da manhã e amanhã já entras às 8 da noite. E tenho muitas enfermeiras, tenho muitas mamás, recém-mamás, grávidas também. E depois, por exemplo, eu tenho este cuidado que, lá está, o meu serviço, a Nutri Contigo, as refeições, é muito mais do que vender em massa, não é esse o meu objetivo. Estou sempre a dizer isto, eu não quero escalar, eu não quero abrir Nutris em todo o país, não. Eu prefiro ter algumas clientes, mas mimá-las e saber que aquilo que eu lhes dou é maravilhoso. E, por exemplo, tenho mamás que não podem comer comida crua ou não podem comer as saladas. E que me dizem, eu queria mesmo comer, mas hoje tem salada. E eu tenho o cuidado de fazer alguma coisa específica para aquela mulher que está grávida e que quer comer saudável, mas não pode.
Pronto, claro que nem todos os restaurantes têm isto, por isso é que o meu serviço é uma coisa muito diferente, eu não tenho venda ao público, portanto tu não podes ir à Nutri, bater à porta e buscar, não, tem que ser tem que ser encomendado previamente, mas depois também tenho este cuidado, que é, tenho ali uma grávida e portanto sei que esta grávida não pode comer determinadas coisas, então vou a fazer com ela, ou então se tiver que lavar os legumes com lexívia ou com vinagre ou não sei o quê, tenho esse cuidado também. Pronto, mas tenho todo o tipo de pessoas, muito mais mulheres que homens, 90% mulheres. Noto também que há ali, por exemplo, aqui junho, julho e agosto, toda a gente quer comer saudável, porque vem o verão e não sei o quê, apesar de para mim, isto é o que eu costumo dizer, isto é um estilo de vida que é para a vida toda, não é só nos meses de verão. Mas, e depois tem aquelas clientes certinhas que é muito engraçado, que é Nutri, que elas até me chamam Nutri, nem sequer me chamam Regina. Nutri, já sabe, eu é todas as terças-feiras, àquela horinha, naquele sítio, independentemente do menu, já nem veem o menu, já confiam. Pá, e depois recebes mensagens, para mim, isto é a grande vantagem deste trabalho, é receber mensagens a dizer: a comida estava incrível, obrigada, nunca pensei que comer de forma saudável era tão bom. Depois muita gente, por exemplo, que não gostava de caril e que provam o meu caril e dizem: ei, afinal eu até gosto de caril. Porque ligavam muito o caril àquela coisa muito intensa, muito saborosa, e o meu caril é muito soft, mais leve, sabes? Não sentes aquelas especiarias todas em exagero. Então pronto, é engraçado. Ver o feedback das pessoas é o que dá a força para continuar todos os dias. Claro, isso é a melhor parte, não é? Sem dúvida. Perceberes que também pode estar a fazer a diferença, e quando as pessoas te dizem que vão sentindo bem sim, e que sentem essa diferença, é incrível. E tu notas também que tens pratos que saem assim sim, imensos. Temos os nossos best-sellers. O best-seller de sempre é a lasanha, com o molho de cúrcuma que eu estava a falar. Por isso, quando fores ao Porto, estás convidada, eu vou-te oferecer uma lasanha para tu provares. Também é sem glúten, utilizamos massa de lentilhas. É assim o best-seller. Depois há outras duas que também têm muita saída, que é o risoto, e o nosso risoto é vegano também. Lá está, temos a opção vegana ou vegetariana. Posso usar o parmesão vegan ou o parmesão normal, depois aqui fica ao critério da pessoa, mas não leva manteigas, não leva natas, não leva nada dessas coisas. E o risoto de abóbora é muito conhecido porque é o chamado risoto sem desperdício, porque eu utilizo o interior da abóbora para fazer o risoto, a casca da abóbora para fazer chips que depois vão no topping, então as pessoas também acham muito giro. E o caril de grão e cogumelos é assim também muito, muito conhecido. Portanto, estes três são os que mais vendemos. Mas depois chega uma altura em que, por exemplo, no verão, com o calor, que sai muito as bowls de quinoa, com o guacamole, os falafels, os hambúrgueres veganos, mas a lasanha, o caril e o risoto são assim os best-sellers, e aqueles têm que estar todas as semanas no menu. E aqueles assim dos doces, o que é que tu notas que sai mais? Olha, na sobremesa? Eu lancei o ano passado, em novembro, a Tarte Ferrero. Ai meu Deus, isso só pelo nome. Então, a Tarte Ferrero vende assim, aliás, eu vendo tartes Ferrero, portanto, ao fim de semana muitas vezes tenho famílias que me pedem a tarte, e eu faço, e é interessante, não tem açúcar também, é feita à base de tâmaras e frutos secos. Portanto, a Tarte Ferrero é muito pedida, a mousse de abacate e cacau, as pessoas gostam imenso. E depois é engraçado, sabes? Porque imagina, normalmente o que acontece? A pessoa pede um menu completo, que tem o custo de 14,90, sopa, sumo, prato e sobremesa, e depois o que é que acontece? A pessoa come a sopa e o prato à refeição e guarda a sobremesa e o sumo para o lanche, então acaba por ter aqui a comida já para o dia. Então, a mousse sai muito, depois recentemente lançamos o cheesecake de manga e caju, também vegan, que também tem tido muita adesão, os bombons de tâmara e chocolate, que também gostam muito, que é aquela tâmara recheada com fruto seco por dentro e depois com chocolate negro por fora, e o bolo de maçã e tâmara, que também é uma coisa que me pede, que gostam muito e que também sai muito e te leva muita canela, e então faz assim lembrar o Natal, e as pessoas também gostam muito. Sim, são tudo sobremesas que também têm aquele nome de conforto, portanto puxa-te um bocado para determinados sabores, mas no fundo sais completamente da caixa na escolha dos ingredientes. Sim, não é? sim, nada de açúcares refinados. Claro, o único açúcar que utilizamos é o açúcar de coco, e a grande maioria dos bolos nem sequer levam açúcar de coco. Trabalhamos muito, às vezes utilizamos o xarope de tâmaras ou de agave ou mesmo de acer, mas diria-te que imagina, num bolo com 10 fatias, se eu usar 4 colheres de sopa de xarope já é muito. Eu também trabalho muito com a fruta,
que é uma forma de adoçar de forma natural. Claro. E, por exemplo, a mousse de abacate e cacau leva abacate, leva banana, leva o cacau, bebida vegetal de amêndoa, e é uma sobremesa super saudável, super saciante e muito interessante a nível de sabor. Sim, é verdade. E tu também estavas a falar da pandemia, de teres sentido que com a pandemia as pessoas também ficaram um bocado fartas de cozinhar. Eu também notei muito isso, que nós de repente passámos a estar em casa a ter que cozinhar almoços e jantares e snacks e pequenos almoços a toda a hora, não é? Domingo, a toda a hora. Quase sem criatividade às tantas para construir tanta coisa. E notas que isso também fez com que houvesse mais abertura, mais um abrir de horizontes para comer de forma diferente nas pessoas. Começaste a ter mais pessoas à procura deste. Sim, eu acho que foi, lá está, eu acho que foi quando as pessoas tiveram tempo, porque até lá não tinham tempo, não é? Quando as pessoas tiveram tempo para parar em casa, acho que se começaram a perceber. E lá está, o facto de falarmos tanto em saúde, sistema imunitário forte, fez com que as pessoas começassem a abrir um bocadinho a cabeça. E, por exemplo, o que é que eu aproveitei na pandemia do ano passado, e foi o que também me ajudou muito a crescer no número de seguidores e de pessoas que estão ligadas à marca, foi muitos lives. Eu fiz muitos lives, eu fazia lives quase todos os dias, como quase todas as pessoas que estão dentro desta área. Mas foi nesses lives que eu também me apercebi que tinha cada vez mais... Eu tinha aqui uma geração que era, pronto, as jovens ali entre os 20 e os 40 anos, é a faixa etária que eu tenho mais na Nutri. Mas comecei a chegar às pessoas mais velhas e às pessoas mais novas também. E ter pessoas com 55 e 60 anos a dizerem-me, olha, como é que eu vou cozer o arroz integral? Eu não consigo. Ter pessoas a preocuparem-se, olha, nunca provei lentilhas, como é que isso cozinha? Portanto, eu acho que cheguei mais facilmente a todo o tipo de pessoas. Portanto, houve uma abertura por toda a gente para isso. Claro que também deu para o outro lado, que é, houve muita gente a fazer doces, o pão, o fermento esgotou em todo lado, né? Portanto, deu para os dois lados. Mas acho que quem nunca tinha pensado sobre alimentar-se de forma saudável, deu aqui uma aberturazinha, teve tempo para perceber que afinal, até porque depois aconteceu outra coisa, que é, houve muita gente que engordou, porque se começou a ficar mais sedentário. Portanto, no segundo confinamento já se começaram a preocupar. Por isso eu acho que dá um ano, do ano passado para este ano, acho que há muito mais gente consciencializada da importância que tem um estilo de vida saudável e uma boa alimentação, mas acho que também dá um grande percurso pela frente, porque ainda há muita gente que é completamente fora da área e que acha que... São aquelas pessoas que eu acho que precisam de provar e que depois de comerem são capazes de aceitarem, mas acho que ainda há algumas pessoas que ainda estão um bocadinho longe disso. Sim, mas eu também acho que há uma tendência, eu noto muito, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que vêm à consulta e depois recomendam os amigos, a família, a mãe, a tia, a prima, não sei o quê, isso acontece-me imenso. E o que eu acho giro também depois é perceberes isso, pessoas mais velhas, eu agora começo a ter os maridos, começo a ter os tios, às vezes incrível. 60 anos, mais de 60, e acho super giro, porque são pessoas que vêm porque se alimentam, sempre se alimentaram daquela forma, tentam ser um bocadinho mais cuidados e depois notam que têm a barriga inchada, têm as digestões pesadas e não sabem o que é que está a acontecer no corpo, não é? E que nós percebemos que muitas vezes vem de fatores emocionais, de stress, não dormimos bem, e isso também é uma coisa muito interessante. Quando começamos a mudar os hábitos alimentares, percebemos que a comida, como dizias, não nos deixa pesados depois da refeição, a digestão é melhor, e isso também tem a ver com esses cuidados que tu dizias, o de molhar, o cozer de uma forma diferente, não é? Sim. Por exemplo, eu estou aqui sempre a falar do meu pai, mas o meu pai é o meu exemplo. Nós no Norte, e acho que aqui talvez não tanto, não sei, mas há muita tendência de comer o pão antes da refeição, tipo, a entrada. E muitas vezes o meu pai está em casa, tenho lá o saco do pão fresco do dia e tem tendência, vai buscar um pão e come um pão antes da refeição. E depois no fim da refeição diz-me sempre, ai, estou tão cheio, ai, estou mal disposto. E eu digo-lhe sempre, pai, se fores a pensar... Tu comeste o pão, que podia ser o teu lanche, antes da refeição, depois ainda foste comer a refeição, ainda comeste a fruta no fim da refeição, portanto estás a exagerar, e depois claro que os intestinos vão dar sinais disso e o teu organismo vai-te dizer isso. Depois andas sempre enfartado, sentes-te pesado, sentes-te sem energia, e lá está, tem a ver muito com isso. Nós estamos todos inflamados, nós comemos muito mais do que aquilo que nós precisamos. É a mesma história de, por exemplo, durante muito tempo, e acho que agora também estamos a mudar um bocadinho esse conceito, é o falar de comer em 3 em 3 horas, 3 em 3 horas.
Hoje em dia já não, já se fala de jejum intermitente e de outras coisas. Mas a verdade é que eu acho, e eu sou muito defensora disto, e cada vez mais é o que eu sinto que faz sentido para mim. Eu acho que eu tenho que comer quando eu sinto que tenho vontade de comer. Portanto, eu não vou comer agora uns frutos secos e uma maçã porque estão ali a bater as 3 horas. Se eu não tenho fome e se eu comi bem, porque é que eu vou comer isso? Pronto, e acho que também foi passado muito esta mensagem às pessoas das 3 em 3 horas, e o meu pai fala muito sobre isto. Pai, não é bem assim, porque tu tens reservas, se tu não comes durante 8 horas, eu tenho a certeza que tu não vais passar mal. Mas lá está, as pessoas estão muito inflamadas, e este processo de desinflamação demora algum tempo, mas acho que já estão, lá está, a geração mais velha está a começar a perceber-se. E atenção, que eu digo sempre isto também, se nós comêssemos o que a minha avó comia, estava tudo bem, porque a minha avó comia o que vinha da terra. O problema foi a geração seguinte e os supermercados e os industrializados e os processados todos, porque se comer, por exemplo, as lentilhas, a quinoa, para a minha avó não são ingredientes estranhos, são mais estranhos para a minha mãe do que para a minha avó, que sabia que isto existia. Portanto, lá está, é agora voltarmos ao antigamente, e isso é que é engraçado, porque estamos a voltar àquilo que supostamente não fazia sentido, mas que, sem dúvida, o que os nossos avós comiam, e eles não comiam 3 em 3 horas, nem sequer tinham a possibilidade, nem tinham oferta para isso, não é? Eles comiam 2 vezes por dia, se desse. Exato. E viviam muito mais saudáveis que nós, e não se ouvia falar de metade das doenças que se fala hoje em dia, não é? Sim, muito menos carne também, portanto... Muito menos carne, e é o que eu digo, por exemplo, eu quando me perguntam porquê que não comes carne, não tem a ver com a questão de, a carne não é saudável, não, mas a verdade é que se for o frango da minha avó, que a minha avó cria ali as galinhas, eu sei o que é. Agora, se for industrializado de um supermercado qualquer, é o que eu costumo dizer, aquilo nem a frango sabe, aquilo está cheio de pesticidas, químicos, coisas que para mim não faz sentido, e foi por isso que eu deixei. E o peixe, idem aspas, é a mesma coisa, mas lá está, é um processo. Exato. É gradual, é o que eu costumo dizer. Toda esta minha mudança, eu comecei em 2013 assim a fazer alterações, em 2016 comecei mais a sério com a Nutri, mas é o que eu digo, ainda hoje é uma mudança gradual, e nem pode ser de outra forma, porque senão também não sou feliz, e é o que eu costumo dizer às pessoas, não queiram portanto, deixar hoje fast food e amanhã já vão comer o pão sem glúten e não sei o quê. Não, tem que ser com calma, vamos com calma, e aos pouquinhos o corpo também depois começa a pedir outras coisas. Por exemplo, refrigerantes, eu já não bebo um refrigerante desde 2016, posso dizer que desde 2016 que não bebo um refrigerante, porque para mim deixou de fazer sentido. Agora, claro, te vou dizer, eu adorava Coca-Cola, eu adorava estar numa esplanada a beber Coca-Cola com gelo e limão, mas hoje em dia prefiro uma limonada, porque sei que depois a Coca-Cola não me traz, eu penso sempre, ao colocar este ingrediente aqui dentro, no meu corpo, no meu organismo, o que é que o meu corpo vai fazer com ele? Coca-Cola, o que é que me traz de benéfico? Nada, aquilo não tem nada de benéfico, então não faz sentido. Claro. É um bocado este o meu pensamento. Vais fazendo as tuas escolhas e naturalmente vais mudando. Eu acho que isso, há pessoas que mudam de forma radical, passam de omnívoras para de repente serem veganos de um momento para o outro e sentem-se bem com isso. Mas o que eu aconselho sempre é uma mudança gradual para não custar, para conseguires adaptar à tua família, não é? E para não ficares com déficits, porque há muita... Exato. Por exemplo, eu não sou nutricionista e é aqui que eu acho que o vosso papel é fundamental, e digo muito isto às pessoas. Perguntam muito, então o que é que tu suplementas? E eu respondo que a minha nutricionista considera que eu devo suplementar. Porque é isto que é mesmo importante perceber. Cada caso é um caso, e aquilo que funciona para mim não funciona para o outro. E muitas vezes, quando faz uma transição tão grande, que é legítimo, cada um sabe de si, tens que pelo menos ir a uma nutricionista, tens de te aconselhar, vais ficar de certeza com déficits, tens de ter cuidado com anemias e coisas assim. Portanto, por isso é que eu acho que o papel de uma nutricionista é fundamental. Há muita gente que me diz, mas eu não percebo porque é que tu tens nutricionista. Porque para mim é essencial. O meu conhecimento, eu percebo porque é que os ingredientes são bons e porque é que os espinafres fazem bem ou porque é que a fruta faz bem, mas eu não sei dizer às pessoas o que é que elas devem comer para o metabolismo delas, para os objetivos delas, etc. E mesmo a nível de suplementação, com aquilo que nós consumimos no dia a dia. Por isso é que eu digo, é muito importante termos uma nutricionista que nos ajuda, que nos faz um plano, que nos diz aquilo que nós devemos ou não devemos fazer, e depois podemos sempre, nós, food bloggers, ou o que lhe quiserem chamar, que eu acho que nós somos um bocadinho mais do que isso, nós podemos complementar com, lá está, com receitas, a explicar como é que se pode confeccionar.
Imagina, tu dizes-me, olha, Regina, tu deves comer mesmo lentilhas, então provavelmente tu consegues ir ao meu site e perceber algumas receitas com lentilhas. Pronto, e por isso é que eu acho que é um trabalho muito giro e muito complementar entre vocês e nós, mas sem dúvida que é o que eu digo sempre, uma nutricionista é fundamental e eu não faço esse papel, nem quero, nem é o meu objetivo. Olha, então, obrigada pelo trabalho comercial, pela parte que me toca. É verdade, é verdade. Olha, e em termos de encomendas, como é que as pessoas podem fazer para encomendar as refeições, para te contactar? Qual é que é a melhor forma? Pronto, nós neste momento lá está, como isto ainda é tudo muito recente, portanto, o projeto, esta parte das encomendas existe há um ano, nós ainda estamos a trabalhar em otimizar, mas neste momento acontece tudo por Instagram ou Facebook, portanto, nós temos a nossa página, as pessoas podem mandar mensagem privada, as encomendas podem ser feitas ou antecipadamente ou no próprio dia, até às 10h30 da manhã, e isto porque as coisas são feitas frescas, portanto, é preciso ter uma noção do que é necessário produzir, para não gerar desperdício, que também é uma das coisas que eu tento ter em atenção. Depois outra coisa que nós também temos sempre em atenção é a questão da sustentabilidade, portanto eu não utilizo plástico, as embalagens são todas feitas à base de plantas. Pronto, as pessoas encomendam sempre antecipadamente, o menu sai sempre ao domingo, para a semana toda, varia todos os dias e todas as semanas. Imagina, tu ao domingo vês e até pensas, olha, terça e quinta não vou conseguir porque vou andar em reuniões, então tu podes-me mandar uma mensagem e dizes-me logo, olha Regina, quero terça e quinta dentro deste horário, pronto, e nós depois ajudamos. Depois a nível de outras encomendas, os pequenos almoços é a mesma coisa, de segunda a sexta, os bolos, as sobremesas, é por encomenda e pode ser ao fim de semana ou durante a semana, trabalhamos sempre com encomendas antecipadas. Pronto, e basicamente é isto, as pessoas podem sempre ver no nosso Instagram, temos sempre um destaque com o menu da semana, que está sempre atualizado, no nosso site também temos o menu atualizado e depois é uma questão só de entrarem em contacto. E no Instagram e Facebook, como é que é o tag? Eu depois vou pôr aqui nas notas do episódio. Nutri com 2 S, tenho sempre que dizer isto, Nutri de árvore e não de nutricionista, portanto NUTREE.me no Instagram, no Facebook é só Nutri, e depois é fácil, é só chegarem lá e veem uma foto e depois tenho várias fotos de comida, por isso percebem que é meu. Depois também temos o site, onde temos imensas receitas e depois vou dando workshops, neste momento estou a dar online. Quero acreditar que a partir de setembro vamos voltar aos presenciais, que já não dou presenciais desde 2019 e quando abri o meu espaço também era muito com este conceito. E depois fazemos outro tipo de coisas, tipo serviços de catering em empresas, eventos de team building, fazemos também mesmo, por exemplo, dentro da empresa, os workshops em que criamos atividades de grupo, a trabalharmos ali o trabalho em grupo, a competitividade saudável, portanto também temos essa parte. E depois temos workshops privados, portanto imagina que tenho casais, que é muito giro, já tive workshops a casais, homem e mulher, que vêm ter comigo à Nutri e passam uma tarde comigo para cozinhar, e depois os nossos workshops, os nossos show cookings e as lives nas redes sociais. Isso é muito giro. Eu tenho tido muitos pedidos para despedidas de solteira. Também, Acho brunch, faço giro, muito sim. brunch para despedidas de solteira, Amigas que lanches de aniversário também, e mesmo nós na Nutri, quando abri este novo espaço, o conceito era criar uma coisa diferente, que depois foi engraçado, que veio muito de encontro ao Covid, que é, eu quero ter ali um espaço em que imagina, tu e 5 amigas querem ter um jantar, mas querem uma coisa muito privada, um jantar, um almoço, um brunch, querem ter uma coisa muito privada, em que são só vocês, e que não há restaurante, não há pessoas, não há nada. E temos 2 modelos, ou vocês escolhem a emenda, e eu vou lá, cozinho, e vocês quando chegam está a mesa pronta, e eu vou embora, e depois vocês só fecham a porta e estão lá à vontade, ou então até podemos todas juntas cozinhar, e depois eu deixo-vos no vosso almoço ou no vosso brunch, e saio. Pronto, e esta experiência assim privada é uma coisa que eu quero muito trabalhar agora, que espero que consigamos desconfinar, para começar a fazer isto também. E também, lá está, jantares, almoços, despedidas de solteira, o que as pessoas quiserem. Nós depois também temos sempre soluções à medida. Isso é muito giro. E depois, pelo que descreves, é muito personalizado também, não é? Sim. Grávida não pode comer assim, não sei o quê, e tu vais ajudando. O que eu costumo e tentas... perguntar é, diz-me quais é que são os vossos ingredientes favoritos, quais é que são as vossas frutas favoritas, e depois eu sugiro um menu. E depois vocês dizem se gostam, se não gostam, e vamos adaptando até chegar a uma emenda que agrade a todos. Olha, Regina, eu gostei imenso de conhecer melhor a tua história e obrigada por teres vindo cá. Acho que tens um projeto mesmo muito, muito giro e acho muito bom tu dizeres que não queres de repente fazer isto uma coisa à escala nacional, queres continuar no fundo a permitir ter a qualidade de serviço que prestas atualmente, melhorar dentro daquilo que consegues fazer.
mas não descurar a essência do teu projeto, e acho que isso é muito giro. Sim. E obrigada. Obrigada eu. Obrigada eu. É o que eu costumo dizer. Se isto escalar muito, eu perco, eu deixo de conseguir controlar. E eu demorei muito até construir isto. É o que eu costumo dizer às pessoas. Eu demorei 5 anos a construir uma marca. Não é fácil. As pessoas muitas vezes acham que é fácil. Não é. E portanto eu não quero deixar agora deitar tudo a perder. E para além de que eu acho que a vantagem é mesmo um serviço personalizado e que não há ainda. Portanto, eu acho que é nisso que o meu projeto é diferenciador, é esta a nossa vantagem competitiva, é ser personalizado à pessoa, e é isto que me deixa feliz todos os dias. Portanto, muito obrigada também, foi um gosto enorme conhecer-te presencialmente e havemos de continuar e ainda fazer algumas coisas juntas, quem sabe. Sim, exatamente, e espero que haja cada vez mais esta noção de que nós podemos não fazer as nossas refeições, porque falávamos em off disso, de que as pessoas... Em Portugal há muito o estigma de o português sabe cozinhar e orienta-se sozinho sem precisar de ajuda, e o mandar vir refeições de fora é uma coisa muito dos Estados Unidos, Reino Unido, não sei que outros países. Sim. Mas a verdade não é essa. A verdade é que eu noto muito nas consultas cada vez mais pessoas, e com a pandemia pior ainda, a encomendarem refeições, e por muito que haja opções de escolha, as pessoas não vão para as escolhas melhores, vão sempre para as piores. Portanto, se fixarem em empresas como a tua, em que sabem que tudo o que vem dali tem qualidade, e se planearem relativamente as refeições, sabem que se calhar até não comem no almoço, mas têm comida fresca para os jantares todos os dias. Também acontece isso, sabes? Por acaso agora que estavas a falar, tenho muitas clientes que o que acontece... lá está, tenho o dia-a-dia super ocupado, então pedem-me, olha, Regina, traz-me o almoço, lá está, como é feito no dia, não tem problema nenhum de comer ao jantar ou no dia a seguir, estavam na mesma, e depois a ideia é, chegam a casa e já têm a refeição, pelo menos não caem na tentação ou de mandar vir outra coisa qualquer, ou então de abrirem o armário e comer as bolachas da vida ou qualquer coisa, e portanto lá está, eu acho que hoje em dia não há desculpas para não comer saudável. Se as pessoas quiserem mesmo, as pessoas não faltam opções, têm é que querer e permitirem-se também a isso, sem dúvida. Exato, e organizarem-se e planearem o seu dia e aquilo que planeamento e organização é essencial, sem dúvida. E é o que eu costumo dizer também, boas rotinas e bons hábitos, é criar bons hábitos, porque muitas vezes dizem, mas como é que tu consegues fazer isso tudo? Porque me levanto todos os dias às 6 da manhã, porque faz parte, lá está, é aqui percebemos o que é que para nós é prioritário, o que é que para nós é mais importante, e depois consoante isso adaptarmos e fazermos a nossa rotina. Exato, construímos a vida que nós queremos. Exatamente, sentido, exatamente. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada por terem ouvido, espero que tenham gostado. Vou deixar-vos aqui nas notas do episódio todos os links para poderem encomendar as refeições, para poderem seguir também a Regina no Facebook ou no Instagram. E já sabem que se quiserem continuar a receber sempre os nossos vídeos, continuarem a ver os episódios sempre que saem, já sabem que é sempre ao domingo à noite, podem subscrever, façam partilha destas histórias incríveis, partilhem com os vossos amigos, com a família, etc., para que todos nós possamos devagarinho ir mudando a nossa mentalidade face a uma alimentação mais saudável. Até para a semana. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!